Desespero com o que Trump está fazendo. O clima político em Brasília fervendo em total ebulição, e os bastidores do poder nunca estiveram tão carregados de tensão, expectativa e choque. Nos corredores de Brasília, a sensação que circula entre aliados, opositores e observadores atentos é de que algo grande está em curso. Enquanto a direita comemora, fala-se em festa, em alívio e em sensação de virada histórica. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal aparece mergulhado em um ambiente de desconforto, ruído interno e atritos que já não conseguem mais ser escondidos. Relatos que chegam de dentro da corte apontam que a primeira sessão do ano promete ser tudo menos protocolar. O que se desenha é um início de trabalhos marcado por tensão, olhares atravessados e disputas silenciosas ou nem tão silenciosas assim. A palavra que domina o debate político é anistia. Segundo avaliações que circulam em Brasília, a aprovação da medida teria causado um impacto profundo no ambiente institucional. A narrativa que se espalha entre setores conservadores é a de que presos classificados como políticos estariam sendo libertados, gerando comemoração intensa em grupos da direita e, ao mesmo tempo, desconforto evidente em setores do judiciário. O discurso predominante nesses círculos é o de que, após anos de embates, punições e decisões controversas, o pêndulo começaria a se mover em outra direção. Tudo isso alimenta uma percepção de virada simbólica, ainda que cercada de disputas narrativas e interpretações conflitantes. É nesse cenário que o Supremo aparece como palco de uma crise interna cada vez mais visível. Informações divulgadas por veículos da grande imprensa relatam incômodo do ministro Dias Toffoli com declarações recentes do presidente da Corte, Edson Fachin. O estopim teria sido a exposição pública de posicionamento sobre o chamado caso Master, que investiga movimentações consideradas nebulosas, envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Nos bastidores, comenta-se que Toffoli teria ficado possesso ao ver Fachin sinalizar em entrevistas a possibilidade de o caso sair do STF, algo que teria sido interpretado como um gesto político e institucionalmente sensível. Segundo essas leituras, Fachin teria sustentado sua posição com base em pareceres da Procuradoria-Geral da República, indicando que o inquérito permaneceria no Supremo até a coleta completa das provas, especialmente se surgissem indícios envolvendo pessoas com foro privilegiado. Ao afirmar que só ao final das investigações decidiria sobre o eventual envio do caso a outras instâncias, o relator acabou na avaliação de analistas escancarando um racha que já vinha sendo comentado em voz baixa dentro do tribunal. O ponto central é que, ao adotar essa postura, Toffoli teria se colocado em um campo distinto do presidente da Corte, aproximando-se mais de ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, figuras frequentemente associadas a posições firmes e centralizadoras dentro do STF. Esse rearranjo interno, ainda que não declarado oficialmente, é visto como sinal de que o tribunal pode enfrentar um período de disputas internas mais abertas, algo incomum para uma instituição que historicamente busca preservar uma imagem de unidade. A leitura que circula nos bastidores políticos é que essa confusão no Supremo não acontece no vácuo. Ela surge justamente em um momento em que a direita se sente fortalecida, mobilizada e respaldada por decisões que, segundo seus apoiadores, corrigiriam excessos do passado. Para críticos do STF, o tribunal estaria agora lidando com as consequências de anos de protagonismo político, decisões polêmicas e exposição excessiva. Para defensores da Corte, trata-se apenas de divergências normais em um colegiado plural, ainda que intensificadas por um ambiente político altamente polarizado. O fato é que o início do ano judicial promete ser quente. Relatos indicam que a tensão entre Toffoli e Fachin pode ser apenas a ponta do iceberg de disputas mais profundas sobre poder, narrativa e controle de processos sensíveis. Enquanto isso, fora dos muros do Supremo, a militância política acompanha cada movimento com lupa, transformando qualquer gesto em munição para discursos inflamados.
A sensação geral é de que o STF entrou em 2026 sob pressão máxima, observada de perto por uma sociedade cada vez mais desconfiada e dividida. Na segunda parte desse cenário, um fato internacional passou a ser usado como referência e contraste no debate político. Trata-se de Venezuela. Foi naquele país que uma proposta de anistia geral ganhou destaque recente, anunciada pela presidente interina Delcy Rodrigues. Segundo relatos divulgados pela imprensa, a iniciativa teria sido apresentada poucos dias após ela assumir o comando do governo, em um contexto completamente atípico e turbulento, marcado pela captura do então presidente Nicolás Maduro em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos. De acordo com as informações divulgadas, Delcy Rodrigues anunciou que encaminharia ao parlamento venezuelano um projeto de anistia ampla, abrangendo um longo período de conflitos e episódios classificados como violência política desde o fim dos anos 1990 até os dias atuais. O anúncio teria sido feito durante a abertura oficial do ano judicial em cerimônia realizada na sede da Suprema Corte da Venezuela, um gesto carregado de simbolismo institucional. Ainda segundo essas informações, o projeto apresentado no país vizinho não teria caráter irrestrito. A presidente interina teria afirmado que a medida não alcançaria pessoas processadas ou condenadas por crimes como homicídio, tráfico de drogas, corrupção ou graves violações de direitos humanos. A justificativa apresentada foi que a medida faria parte de um esforço mais amplo de reorganização e reforma do sistema judicial venezuelano, frequentemente criticado por organizações internacionais e pela oposição política. Outro ponto que chamou a atenção foi o anúncio do fechamento da prisão de Helicoide em Caracas, conhecida internacionalmente por denúncias de violações de direitos humanos. Segundo o discurso oficial, o local deixaria de funcionar como centro de detenção e seria transformado em um espaço social, cultural e comunitário. Organizações independentes, como o Foro Penal, estimam que a Venezuela ainda tenha centenas de presos classificados como políticos, embora haja divergência significativa nos números divulgados pelo governo e por entidades da sociedade civil. No debate brasileiro, esse episódio internacional tem sido citado como referência, alerta ou exemplo, dependendo do ponto de vista de quem comenta. Para alguns analistas, trata-se de um movimento de pacificação após anos de conflito interno. Para outros, é apenas uma reorganização de poder com forte carga simbólica. O fato é que a discussão sobre a anistia, seja no Brasil ou fora dele, voltou com força ao centro do debate político, reacendendo paixões, ressentimentos e disputas narrativas. Enquanto isso, no Brasil, a combinação entre comemoração da direita, tensão no STF e referências internacionais cria um ambiente explosivo. Tudo indica que os próximos dias serão decisivos para entender se estamos diante de uma mudança estrutural ou apenas mais um capítulo de um embate que parece longe de terminar.